Gente de Deus, a graça e a paz do Senhor. Esse momento de louvor foi muito abençoado, abençoador. A glória do Senhor encheu essa casa, encheu os nossos corações. A glória do Senhor está consumindo aqui a nossa adoração. A minha oração é que o Senhor continue fluindo aqui nesta noite e fluindo aí também na sua casa. Muita saudade de vocês. Só o Senhor para preencher essa lacuna. Mas de certa forma nos sentimos muito anelados, muito enlaçados. A cada culto a gente percebe uma sintonia, uma frequência, uma unidade, uma união. E isso alegra a gente, porque é nessa hora que se prova ser a igreja inabalável em fé, que não se restringe a nada, que não para, que não arrefece, não diminui. Isso nos alegra muito, saber que há frutos, sementes que são plantadas, germinam, nascem, viram vidas, gente de Deus. Ontem eu ouvi uma frase que me despertou uma alegria tão grande e eu lembrei de vocês. Estavam assistindo o filme aqui em casa, o filme Ressurreição. E eu estava passando no momento que estava acontecendo uma cena onde um dos discípulos do Senhor Jesus estava detido e inquirido para revelar onde estavam os outros discípulos, porque a ordem era prender, era matar, exterminar aquela obra. Então aquele discípulo estava ali ajoelhado, submisso, havia sido agredido e de repente o seu verdugo, né? O seu inquiridor lhe perguntou aonde estavam os outros. Ele se levanta, vai até o ouvido dele e diz, dentro de um sorriso, eles estão em toda parte. E essa frase me pegou de jeito. E eu lembrei muito da igreja. A igreja está em toda parte. Mais do que nunca, a igreja está em toda parte. Que Deus abençoe, Deus multiplique, que Deus restaure, que Deus alcance, que Deus invada sua casa, sua vida, seu coração. É a minha oração em o nome de Jesus Cristo. Para que essa unção aqui continue e nos ajude. Vamos ao texto, vamos à palavra. Eu queria que você, se possível... Estamos sem som? Obrigado, pastor Timóteo. Se possível, vamos ao texto, abra aí a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 29. Eu vou ler só um versículo. Muito do que eu estava pensando já em falar, o pastor Wesley já falou pelos louvores, muito abençoadores. Então vamos lá, Gênesis 29, capítulo 29, versículo 31. O Senhor nos diz assim: vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, rejeitada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Vendo o Senhor que Lia era rejeitada, fez-a fértil
fecunda. E a Raquel era estéril. Senhor querido, amado, justo, Pai de toda a eternidade, te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que habita em cada um de nós, no falar, no ouvir, no dirigir a Tua palavra, se manifeste poderosamente aqui nesta noite, nesse breve tempo, e faça as obras necessárias, os milagres, alcance, Senhor Deus, a cada um na sua necessidade, fale mais do que o pregador, que o Espírito Santo faça uma ressonância em cada vida, em o nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos mostra que Jacó tinha uma verdadeira paixão por Raquel. E por Raquel ele trabalhou 14 anos num serviço muito duro. Mas o texto que eu li diz que o Senhor, vendo o desprezo sobre Raquel, o Senhor a fez fecunda. E Raquel era estéril. Eu queria ver com você algo que me surge. Aqui está um dos mais fortes requisitos da fé. Nesse versículo está algo que é tão poderoso sobre a nossa fé. É quando o Senhor diz em sua palavra que Ele, o Senhor, vendo o Senhor, a situação de Lia, a fez fecunda. A fé no Deus que vê, a fé no Deus que vê, que sabe, que ajuda, que ergue, que salva. A fé no Deus que restaura, restitui. A fé no Deus que faz de novo acontecer mais uma vez, abrir mais uma porta, dar mais uma chance. A fé no Deus que supera os impossíveis, que ultrapassa os limites, que vara as fronteiras. Deus que não vê como o homem vê. Deus que vê o profundo da alma, o escondido do coração. Deus que não julga pelo olhar, não julga pelo ouvir como homem, julga pelo que está dentro do coração de cada um. A fé no Deus que vê a incrível capacidade de reagir às desvantagens da vida. Que coisa linda! A fé no Deus que se importa, a poderosa coragem de enfrentamento, de partir para cima da situação adversa. A fé no Deus que ajuda a nossa inabalável resiliência, a capacidade de se fazer de novo, a capacidade de se criar de novo, a capacidade de começar de novo, de se reinventar, de se realinhar, a capacidade de chorar de alegria de novo, a capacidade de ser restituído no seu primeiro amor. Ei, Deus está nesse lugar, Deus está aí com você, o Senhor está restituindo a capacidade da gente o amar, de tê-lo dentro do coração, de vibrar com a sua palavra, de sentir o mover do seu espírito, de se ajuntar aos anjos para glorificar a um Deus que é absolutamente santo, santo e santo. Eu queria falar um pouco hoje sobre essa capacidade de recomeçar, de se refazer, de se reinventar, a capacidade de virar a mesa, a capacidade de dar a volta por cima. Escute, há pessoas que têm extremas dificuldades de lidar com as crises, de lidar com as frustrações, de lidar com os nãos, de lidar com quando os sonhos não dão certo. Mas deixa eu olhar com você aqui para Lia, porque ela descobre, por seu histórico, por sua história, ela descobre um equilíbrio. Ela consegue descobrir um equilíbrio que o Espírito Santo dá
entre o ser humano e o ser espiritual, entre aquilo que é nosso, próprio da nossa natureza humana e o eterno. Ela descobre um equilíbrio entre o natural e aquilo que é do espírito. Ela descobre um equilíbrio entre seus sonhos e os propósitos de Deus. Escute, Paulo talvez seja a pessoa que melhor viu essa vida que a gente tem, ora humana, ora perfeitamente no espírito, ora na carne, ora nos pés do Senhor. Paulo descobre isso muito bem. Ele vê isso de uma maneira muito clara, uma vida dupla, dicotômica, que às vezes o homem não sabe lidar com isso. Estar com Deus e se ver diante dos problemas, estar em adoração e se ver diante dos embates, estar na igreja e ter que vencer um leão todo dia. Escute, Paulo diz para a gente algo poderoso. Eu estava lendo muito sobre isso hoje e encontrei no segundo livro aos Coríntios, capítulo 12, algo poderoso da parte de Paulo. Pastor Timóteo, que texto maravilhoso, prega sobre isso, tremendo. Paulo diz assim, se todos se gloriam, se os homens se gloriam do que fazem, mas eu posso me gloriar. E aí ele faz uma relação de serviços e decisões e posições e atitudes, que ele entende que diante de Deus ele pode ter passagem franca e diante dos homens ele pode bater no peito e se gloriar. E ele diz assim, mas eu não quero me gloriar nisso não, eu quero me gloriar nas minhas fraquezas. Porque eu, como humano, eu enfrento barreiras. Eu muitas vezes tento e não dá certo. Eu não sei de tudo, eu nem sei o que vai acontecer amanhã. Mas a fé que está em mim, que vem de Deus, é uma outra coisa. Ela me dá uma firme convicção daquilo que ainda não tenho, não vejo, não sei, mas que é promessa e ela conquistou meu coração, então é certo que virá e não tardará. Então Paulo diz assim, eu prefiro gloriar o Senhor. Aí ele fala dele mesmo, ele diz assim, capítulo 12, segunda carta aos Coríntios. Ele diz, eu conheço um homem que há 14 anos atrás o Senhor o tomou, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e o levou ao paraíso, no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E lá quando eu estava no paraíso, numa versão é paraíso, noutra é no terceiro céu. Dizem que o primeiro céu é o céu das andorinhas, o céu dos aviões, o segundo céu é o céu das estrelas, do sol, das galáxias, dos buracos negros, mas o terceiro céu é mais digno, é o céu do paraíso, é o céu da presença do Senhor. Daqui a pouco esse pessoal que está indo para Marte, pode até ser que ele veja pela janela do relance um reflexo do paraíso da glória de Deus. Eles vão tão longe, passar pelo terceiro céu, que talvez veja a glória do Cordeiro se espraiar sobre o universo. Então ele disse, eu fui lá no terceiro céu. Ele estava dizendo assim, eu sei que eu sou fraco em mim, eu sou homem e falho. Mas em Deus, Ele me deu a capacidade de vê-lo, de ouvi-lo, de estar com Ele. Ele, olhe, pasmem, Ele me levou à sua presença no paraíso. E lá eu escutei palavras inefáveis. Palavra que aqui na terra não se compreende. Palavra que é proibida a gente falar aqui. Porque as pessoas vão desperdiçar, serão pérolas lançadas àqueles que não têm capacidade de dar valor. Palavras que enchem a alma, preenchem o coração. Palavras que são pão da vida, água que mata a sede. Palavras vindas de Deus. Escute, é Ele quem diz assim, quando Ele volta do céu, logo em seguida, capítulo 12, nos primeiros versículos de 1 a 4, a gente vê a sua viagem interplanetária. Ele vai até o céu. Aí quando chega no capítulo 7, doutora Juliene, lá vem o Paulo, cheio do Espírito, mas se vê o humano de novo, ele diz, eis que me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Para quê, hein? Para quê?
Para que eu não me ensoberbeça, para que eu não me gabe, para que eu não me vanglorie, para que eu não me ache Deus, para que eu não me ache rei, para que eu me dobre, para que eu caia diante da glória do Senhor, para que eu diminua e para que Ele cresça. Aleluia. Ele diz assim, 3 vezes eu pedi ao Senhor para retirá-lo, esse mensageiro de Satanás que teima em me esbofetear. 3 vezes eu pedi ao Senhor para retirá-lo de mim, expulsa, Senhor, de mim. E o Senhor não me respondeu como eu queria, mas eu recebi com a resposta certa. O Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta para subir ao 3º céu e para viver aqui na terra também. Aleluia. Escute. Foi dele que diz assim, por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque elas revelam a glória de Deus na minha vida. Aí eu fiquei pensando sobre os soberbos, os egoístas e os vaidosos. Descobri que a soberba, o egoísmo e a vaidade são só roupas que camuflam a fraqueza humana, que finge que tem tudo. Mas tem um filósofo que disse, o ser humano, ele é incapaz em alguma coisa. Ele é incompleto e ele é insuficiente em si mesmo. Aí Paulo responde a esse filósofo dizendo, eu vou me gloriar na grandeza e na glória de Deus, porque sozinho eu sou fraco, mas em Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia. Escute. Ele diz assim, eu vou me gloriar no Senhor. Aí eu penso, pastores, pastoras, irmãos amados, que há 2 soldados dentro do coração da gente. Um soldado que briga pelas coisas naturais, físicas e carnais, que ao menor problema se chateia, pela barreira que está à frente se entristece, pela dificuldade desiste, pela luta corre, vai embora, enfraquece. E esse soldado, ele não aceita que a sua carne seja abalada, mas como não ser abalada? É claro que tem que ser abalada para que se revele em você e em mim a glória de Deus. O outro soldado é o Espírito Santo que fortalece, que ensina, que dirige, que ilumina, que põe você na posição certa, dobrado diante de Deus. Um soldado puxa você para a vaidade e você se zanga quando não dá certo. E você se entristece quando perde, e o outro soldado vem, passa a mão na sua cabeça e diz, levante e cante e ponha-se de pé, porque o Senhor vai falar contigo. Aleluia. Escute. Aleluia, Pai. Talvez isso que eu esteja falando seja o grande nó de Satanás, para Satanás. É porque Satanás, quando ele pega o homem em suas fraquezas, nas suas tentações, e ele planeja destruir o homem se enfraquece. Aí quando ele está bem fraco, vazio de si mesmo, aí é a oportunidade para a palavra de Deus entrar e construir nele um novo homem, fazê-lo nascer de novo, se levantar no espírito e em verdade, e de repente este homem é intocável diante de Satanás. Alguém disse assim, sabiamente, o inimigo quando pensa que me destrói, quando vai me destruindo, ele se engana, porque no fundo, ele não me desespera, ele me põe de joelhos, e quando eu caio de joelhos, eu me fortaleço em Deus, porque Deus não se nega ao contrito, ao quebrantado, ao que clama, ao que me invoca, ao que me louva, ao que me adora. Quando ele pensa que eu estou caído, quando ele pensa que eu estou cercado, que ele pensa que me destrói, Deus toma meus joelhos, minhas palavras, minhas orações, e a sua palavra me fortalece, e eu subo, e diz o profeta que não me canso, e como águias tomo asas e subo, e vou, e corro, e não me canso. Aleluia. Escute. Aleluia, Pai. Paulo diz assim, a minha suficiência não vem dos homens, a minha suficiência, e ele fala isso, não é falando de coisas, ele está falando de caráter, ele está falando de sentimentos, ele está falando de postura, ele está falando de vida,
E ele diz, a minha suficiência nunca virá de mim mesmo, porque aqui na terra eu tenho o cunho da imperfeição. A minha suficiência virá do Senhor, dele que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele diz assim, ó, aleluia. Quando eu sou fraco, Deus me ensinou isso. Quando eu sou fraco em mim, é que eu sou forte nele. Quando eu desapareço, eu cedo espaço para que ele surja. E quando ele surge, ele traz a minha herança incorruptível. Aleluia. Queridos, há 3 momentos na vida de Lia que eu vejo isso. Deus que vê. Que você possa repetir aí no seu coração, porque pode ser que não, mas pode ser que sim, você esteja passando por uma porta fechada, por um momento de frustração por alguma coisa, por algum projeto enganchado. Eu tenho alguns projetos enganchados. Isso abala o homem natural, mas ele fortalece o homem espiritual, porque ele sabe que a chuva vem do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor não tornará para ele vazia antes de frutificar aqui na terra o fruto devido. Escute, eu vejo em Lia, por que eu vi esse texto, Lia? Porque eu vejo aqui Deus que vê, Deus que ajuda, pastor Timóteo, e Deus, mais do que isso, Deus que honra, Deus que vê, Deus que intervém, Deus que ajuda, Deus que levanta, Deus que restaura e Deus que honra. Aleluia. Escute, eu vejo isso pelo menos em muitas vezes, mas pelo menos em 3. O primeiro é que o Senhor a honra em vida, pastor Wesley. Aqui eu comecei o texto lendo que ela foi uma mulher desprezada. Porque Jacó, quando foi até Labão, seu tio, ele viu Raquel e ele se apaixonou, foi por Raquel. Mas Labão deu um traço nele e lhe deu Lia primeiro, porque era mais velha, primogênita, e lá diz ele que não poderia casar a caçula antes da primogênita. Então, enganado, Jacó casou com Lia. E diz a palavra que ele não ficou satisfeito, ele correu para Labão e disse, como é que você faz isso comigo? Eu trabalhei 7 anos, foi por Raquel, não foi por Lia. E desprezou Lia. Aí Labão fez um acordo com ele, trabalha mais 7 anos que eu te darei Raquel, e ele trabalha 7 anos por Raquel. Oh, amor bonito. E aí, por conta disso, eles desprezaram Lia, porque ela não era tão bela, formosa, como Raquel. Gente, isso pode até prefigurar, de certa forma, a simplicidade e a humildade de Lia, como sendo um sentimento bom que a igreja deve ter. E pode simbolizar também essa beleza exterior exacerbada de Raquel, que atrai os olhares, ser também a vaidade do mundo, as vitrines da vida. Mas Deus que tudo vê diferente, vê você, vê a mim. Deus, Ele abençoa Lia mais do que a Raquel. Diz a palavra que Ele fez de Lia uma mulher fecunda. Porque o sonho das mulheres, Juliene, era ter filhos. Mas o sonho de Deus era ter gerações e gerações e gerações de adoradores. E Ele precisava de alguém que entendesse isso. Então Lia entende desde cedo que ela tinha que passar por cima do problema da rejeição. E tem Jacó, aquele que ia realizar não só os sonhos dela, mas os sonhos de Deus, de ter muitos filhos, não só para Jacó, mas muitos filhos para Deus. Aleluia. Escute. Quando eu vejo isso, quando Deus abençoa em vida, Jacó, quando ele vai, salvo engano, no capítulo 49, depois o pastor Timóteo veio isso para mim, quando Jacó está doente, a doença de Jacó, eu disse capítulo 49 de Gênesis, ele pede para ver seus 12 filhos. Olha essa aí, pastor Wesley. Ele pede para, que coisa linda, sentimento de pai. Jacó querendo, no último instante de vida, estar com seus 12 filhos. Deus lhe deu 12 filhos. Então esses filhos gerariam muitos filhos para Deus. Aí diz a palavra que eles foram entrando diante
diante de Jacó, doente, os filhos foram entrando. Aí entraram os 2 filhos de Raquel. Entra José, entra Benjamim, entra os 2 filhos da serva de Raquel, Bila. E entra os 2 filhos da serva de Lia, Zilpa. E de repente, você entendeu? 2 de Raquel, 2 de Bila, 2 de Zilpa. Mas de repente entram 6 filhos de Lia. Você entende isso? Aí entra Rúben, entra Simeão, entra Judá, entra Levi, Issacar, Zebulon. Aleluia. Você não sorri com isso, não? Aquela que era desprezada se tornou uma mulher abençoada. E eu crio a alegria nessa noite, porque é um símbolo nisso, da igreja do Senhor. O mundo é o símbolo da beleza, da vaidade, da prepotência, da arrogância. Os homens ficam brincando de Deus, acham que dinheiro gera milagre, que dinheiro pode até gerar algumas coisas importantes, difíceis, mas não gera vida nova, não gera felicidade a essa que nós estamos sentindo aqui. Dinheiro não dá isso não, dinheiro fica lá embaixo, dinheiro é da terra. Alegria, unção do Espírito, poder de Deus na vida do homem é coisa do céu. Então, talvez essa simbologia seja isso. De um lado, uma igreja desprezada. A igreja é desprezada, irmãos. A igreja, ela recebe chacotas. Os homens sábios, ricos, importantes, respeitando as ações, olham para a igreja com um olhar de desprezo. De um olhar de uma coisa pequena, uma coisa sem importância, uma coisa sem razão de ser. Ele se refere, e mais do que nunca na internet, a gente vê isso, referências como os loucos, os fanáticos. Qual é o fanatismo nosso aqui? Amar o Senhor, beijá-lo todo dia, adorá-lo todo dia, sem fazer mal a ninguém, cantar para o Senhor, falar do amor de Deus, orar pelas pessoas, levar cura para o enfermo, levar água para o sedento, comida para o faminto. Que loucura é essa de ajudar quem ninguém conhece? Que loucura é essa a gente amar o de perto, de casa, o daqui, e amar o daí, o lá de longe, do outro estado, do outro país, do outro lugar? Que amor é esse? Que fanatismo é esse que nos enche de um bem-estar que supera as nossas fragilidades sentimentais humanas, as pobrezas que entraram no coração, as feiuras que adentraram na alma, os maus conselhos, as más palavras, as más conversações, aquilo que o mundo exalta, que é pobreza diante de Deus, aquilo que o mundo acha que é belo e que é tão feio, que enfraquece a natureza humana, que desfigura o homem, como o pastor Wesley pregou nesta noite. Aquilo que, em vez de estar embelezando o homem, que tem uma etiqueta na camisa, mas o coração está feio, desfigurado. Jesus não está ali, não está dando semelhança, não tem brilho, não tem palavra, não tem amor, não tem unção, não tem alegria, não tem poder, não tem coragem, não tem fé. O fanatismo é esse. O radicalismo é esse. Fazer a obra de Deus que não se vê com os olhos. Eu sei que a gente não vê Deus com os olhos, mas a gente vê bem direitinho com a alma. Vai para a palavra, você vê Jesus. Vai chorar, vai jejuar, vai buscar e você vê o Espírito Santo sobre você. Vai conversar com Deus e você não conversa mais em português. Você começa a falar em outra língua. É outro idioma dos anjos, celestial. É outro lugar, palavras inefáveis que ninguém compreende. Não se pode dizer para ninguém, só para Deus. Diga para Deus a voz que está no seu coração, posta pelo Espírito Santo. Aleluia. Escute, o primeiro momento que Deus honra Lia é em vida. Rapaz, você já pensou isso? A desprezada entra na casa, pegando nas mãos de 6 filhos. E sabe por que Raquel conseguiu ter 2? Porque ela era estéril. Mas no dia que ela fez as pazes e pediu perdão a Lia, falou com Lia, algo aconteceu, um milagre aconteceu nesse perdão. Deus deu a Raquel o direito também, o poder de gerar, e ela tem José e Benjamim. Imagine o que acontece com a gente quando a gente se reconcilia com as pessoas. Imagine o que acontece com a gente quando a gente se reconcilia com o propósito de Deus. Imagine o que acontece com a gente quando a gente se reconcilia com a vontade do Senhor em nossas vidas. Imagine o que acontece com a gente quando a gente larga o mundo, deixa tudo,
para viver para Deus. Imagine aí a honra que Deus dá. Lá vem Lia com seus 6 filhos, aleluia. Isso é Deus mudando a história, é Deus realinhando a vida, é Deus abençoando o propósito, é Deus entendendo que o sonho de Lia agora tinha a ver com o sonho de Deus. Então era um sonho abençoado, porque não era egoísta, porque não era algo para se vingar. Eu vou ter filhos para me vingar. Ela queria cumprir seu papel, ela queria cumprir o seu chamado, ela queria, independentemente dos prejuízos da vida, era fazer a vontade de Deus. Escute, segundo momento que eu vejo, pastora Ana Linda, Deus honrando a vida de Lia. Primeiro era honrando a vida, depois ele honra na morte. Quando ela morre. Porque a gente conhece uma pessoa, se ela fez o bem, no dia do enterro. A gente conhece se a pessoa foi importante para a sua geração, para a sua família, no dia que ela falece. Aí a gente vai começar a calcular e sentir a falta. A gente tem a mania de sentir falta das pessoas e valorizar as pessoas só quando elas morrem. Eu queria deixar aqui essa palavra. Valorize ao Senhor enquanto é tempo e valorize as pessoas que o Senhor lhe der enquanto houver tempo. Aleluia. Porque muitas vezes nós recebemos em nossa casa anjos que o Senhor enviou sem saber que são. Lia morre. Diz a palavra que Raquel, quando falece, antes de Jacó, Raquel falece, eles estavam em caminho, um caminho, de Betel em direção a Efrata, que é Belém. Aí, exatamente nessa caminhada, Raquel morre. E Jacó enterra Raquel no caminho, nessa viagem. Ele adquire um lugar, um túmulo e enterra, sepulta Raquel. Mas se você for de novo a Gênesis 49, quando Jacó está bem pertinho de morrer, e ele abençoou todos os filhos, ele diz, agora, sabendo, palavras minhas, que cumpri o meu papel, vou me juntar aos meus. Eu acho bonito isso. Eu vou me juntar aos meus. Ei, não me enterre, palavras minhas, não me enterre na beira do caminho, não. Me enterre lá na caverna de Macpela. Por que, Jacó? Tão longe? Porque lá, Abraão, meu avô, lá ele está enterrado, ele e minha avó, Sara. E lá também estão enterrados meus pais, Isaac e Rebeca. Minha mãe estão enterrados lá. E lá também eu enterrei Lia. Aleluia. Na capela de Macpela. Na caverna de Macpela. Aí eu fiquei pensando, aquilo que Jacó não conseguiu se juntar com Lia em vida, se juntou na morte. Deus honrou a vida e a morte de Lia, rapaz. Raquel tem o seu papel importante. Tem o seu papel importante. Mas você vê Deus exaltando a figura do humilde, do simples, do desprezado, do esquecido. Aleluia. E por último aqui, a terceira coisa, e é para mim a mais importante, escuta essa aí. É quando Deus... Só um instante, irmãos. Eu estou destreinado, a voz está faltando. Então Deus, repetindo, honra a Lia em vida, e é muito bom, viu, irmãos? Quando você percebe que Deus está lhe honrando. Não é que você seja diferente, não é que você tenha asas, não. Não é que você seja aquele filme Avatar, o cara que domina os ares, é isso? Os elementos, ar, fogo, terra. Então é um ser super poderoso. Tem um bocado de gente que gosta desse filme, eu não gosto, porque a gente percebe assim, quer ser Deus, esse camarada está querendo ser Deus, domina tudo. Nós não somos esse tipo de pessoas que dominamos tudo, não. Paulo descobre isso, aí diz assim, eu sou homem, sujeito às coisas daqui. Então eu gripo, então eu dou uma topada, mas eu me levanto. Então eu planejo algo que não dá certo. Então as coisas não saem como eu pensei. Mas tem um detalhe, eu não sou só homem, eu sou homem de Deus, e quando eu me calo, Deus fala. E quando eu me abro, Deus entra. E quando eu me submeto,
Deus manda na minha vida e quando eu obedeço, Deus me honra. Aleluia. É bom demais ver gente honrada aqui na terra. Às vezes pessoas simples, humildes. Tempo desse, morreu, partiu para a glória, para a presença do Senhor, para esse paraíso que Saulo visitou, mas voltou. Morreu a nossa querida irmã Zilda. Pessoa simples demais. Demais, demais, demais. Muito simples. Nunca vi igual. Nunca vi igual. Aí ela veio a falecer. Cumprida a tarefa, completada a carreira, mediante a guarda da fé. Ela falece, vai para o Senhor, viaja para a glória. Aí a gente vai para esse sepultamento e vê uma multidão de pessoas querendo dar o último tchau para a irmãzinha. Eu vi tanta gente chorando, gente sincera, lágrima quente de sinceridade. Vi pessoas também fazendo politicagem, se aproveitando da multidão. Isso aí está em todo lugar. Mas eu não vejo essa multidão quando morrem algumas pessoas importantes da cidade, do município, alguma autoridade que se impôs, ou pelo dinheiro, ou pelo cargo, ou pela mentira, pela corrupção. Eu não vejo as pessoas chorando daquele jeito, passando a noite lá como se fosse um segundo, pedindo assim, só um pouquinho mais, deixa eu agradecer ao Senhor pela presença dessa profetisa. Aleluia. É isso aí, é bom demais ver Deus honrando as pessoas. É bom demais. Mas existe um momento, para mim, que é o mais importante de todos, que Deus honra a Lia. Pastor Wesley, está aí na sua Bíblia, capítulo 1 de Mateus. Primeira folha do livro de Mateus. Se você puder, abre aí comigo. Deus honrando a Lia. Mateus, capítulo 1. Fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Olha que coisa, é preciso a gente entender o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não está sujeito a um momento de dor, um momento de pandemia, um momento de dificuldade, um momento do não, um momento do projeto que não deu certo, um momento de um sentimento frustrado. Não, a obra de Deus ela é longa, é eterna, é um propósito que não para, é gigante. Eu fico pensando assim, como Deus é calmo, porque Ele planeja do Gênesis ao Apocalipse e tem uma calma de esperar tudo acontecer. Aleluia. Como Deus é paciente, resiliente até. Olha aqui, ó. Mateus, capítulo 1, tem assim, é o livro da geração de Jesus Cristo. Aí tem assim, ó, capítulo 1, no versículo 2, tem assim, ó. Eu vou ler. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Dá um pulinho, aí lá no versículo 13 tem assim, Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. No 14 tem assim, Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, oh Deus paciente, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Esse Jacó aqui é o Jacó já no Novo Testamento. Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e Judá gerou a José, que casou com Maria e é o pai de Jesus, chamado Cristo. Você entende o que é honra em vida, é honra na morte e honra para sempre? Essa honra aqui é para sempre. Toda vez que alguém se converteu a Jesus Cristo, tem a ver com o ministério de Lia lá atrás, que teve a resiliência de não deixar a alma se azedar, deixar a alma ficar chateada porque ela era desprezada pelo esposo, entender que mais importante era quebrar esse sentimento e alcançar o propósito de Deus, que era gerar filhos, e ela gera Judá, que se torna pai de Jesus. Lá na frente é pai de Jesus, é linhagem de Jesus. Jesus é linhagem de Lia. Aleluia. É honra para sempre. Escute, isso tem a ver com a igreja. Tentam mexer com a igreja, perseguindo a igreja, persegue você. Quando falam alguma coisa grave contra a igreja, contra um irmão, fere todo mundo. A gente ri junto e chora junto.
Ajudando um, não está ajudando a todo mundo. Ajudando o que precisa, você está fazendo a alegria de todos. A vitória de um é a vitória de todos. Isso é igreja. Mas quando batem na igreja, batem na gente. Mas tem um detalhe. Batem na igreja, mas a igreja só cresce. Se mentira matasse a igreja, se arrogância matasse a igreja, que se violência matasse, não mata. As pessoas estão aí, é por isso que o discípulo diz, eu não sei onde estão em todos os lugares. Como é que vão prender? Como é que vão proibir o evangelho? Como é que vão impedir o fluir da glória de Deus? Como é que vão impedir se ele não entra só nos templos, nas cidades, nos portões, ele entra nos corações. E ele não entra à força, ele não entra por uma flâmula, ele não entra por algo físico, ele entra pela palavra. Jesus está na palavra, deitado dentro da palavra, a palavra é o rio do Espírito, o Espírito é vida, e não há quem possa deter o rio de água viva, que cresce, só cresce. A igreja é a instituição que fala a voz de Jesus, que olha com os olhos dele. A igreja é o único lugar onde a gente encontra a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que o mundo despreza, não aceita. O homem que está vestido com a sua capa de arrogância, de prepotência e vaidade, que cobrindo a sua finitude e impedindo que a infinitude de Deus entre, esse homem, ele se defende de Deus. Talvez alguém esteja me ouvindo desviado, talvez alguém esteja me ouvindo sem ir para o centro do rio, mas eu queria dizer uma coisa para você. Você sabe quando é que a finitude, o problema, a dificuldade que prende, que barra, que algema o homem vai acabar na sua vida? Quando você descobrir que é assim mesmo, aqui na terra é assim mesmo, é um lugar minado, é de guerra, é de suor, é de poeira. Mas a infinitude de Deus só vai entrar quando você abrir o coração de verdade para Jesus e deixar Ele operar na sua vida sempre. Aí vem a glória, aí vem o poder, aí vem a água, aí vem o pão, aí vem tudo do Senhor, aí vem a sua honra, a honra do Senhor para a sua vida, para viver aqui na terra. Você vai passar pelas calçadas da vida e vão dizer, ei, respeite aquele ali, ei, respeite aquele ali, porque eu não concordo com ele, eu acho feio as vestes, eu acho feio ele com essa Bíblia na mão, mas eu respeito porque é um homem de Deus, porque é uma mulher de Deus, aleluia. E você quer ver o arrogante correr para você? Quando ele precisa, quando ele descobre que a etiqueta do bolso da sua camisa não faz nada por ele, nem a marca da sua bota, nem a chave do seu carro, aí ele vai pedir oração à irmãzinha de Cocó, lá debaixo de uma mangueira, porque sabe que ali tem Deus, aleluia. Escute, aleluia. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei impressionado e fiquei desafiado. Eu digo, Jesus, quer dizer que se nós somos assim sujeitos a essa resistência da vida, onde há uma briga dos planos, uma resistência, não consegue tudo que você quer. Aí eu fiquei pensando em Paulo, quando ele diz assim, tem um espinho na carne, aí eu descubro que é bom que não se consiga tudo, porque não a gente fica arrogante, achando que é melhor do que os outros. E eu fiquei pensando assim sobre uma palavra que está em Provérbios, que diz assim, ter um amigo sincero é bom, porque um amigo sincero é aquele que não lhe aplaude só, ele fala dos seus defeitos, dos seus erros. Aí a palavra diz, ter um amigo assim é bom, porque é como o ferro que afia outro ferro. É preciso alguém que abarroe com você. É preciso alguém que bata no seu peito de que você está errado, o seu louvor está errado, a sua adoração está pouca, você está desistindo fácil, você está triste. É preciso alguém que bata em você de que o evangelho não é superficial, não é só essa roupinha branca, eclesiástica, espiritual. No evangelho é algo mais profundo, mais verdadeiro. É quando o diabo bate o pé no chão assim, aí você vê assim, gente que tem capacidade de enfrentar, é porque o evangelho está nele, é porque Jesus está ali, é porque o filho de Davi não corre.
Escute. Então, quando um ferro afia o outro, é assim, ó. É preciso que se desgaste. Jesus se desgasta muito por mim e por você. Cruz, Calvário, escárnio, dor, ignorância, desprezo. Se desgastou. E agora o Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está desgastando você, tirando as arestas, abarroando com as suas convicções, mudando os seus pensamentos, tentando mudar a sua maneira mesquinha, a minha, de ver a vida, achando que a vida para aqui, é só aqui. Paulo disse isso, pobre o homem que pensa que a vida é só por aqui, ele vai dar tudo que tem em favor daqui, e ele vai ser um verdadeiro louco. Jesus disse isso. Louco aquele que trabalha, enche os salões, os galpões, e que não cabe mais, ele desmancha tudo e constrói outros para encher demais, achando que o mundo vai se acabar aos 60, aos 70, aos 80 anos, e não vai. Louco, o que você vai fazer quando te disser assim? O que você vai fazer com a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, inventar o computador, vender toda a mercadoria do mundo, é tanto dinheiro que ele não sabe mais nem quem faça, e perder a sua alma, porque o seu dinheiro vai ficar, a traça vai comer, mas a sua alma vai ficar perambulando na existência eterna. Se o sangue de Jesus cair sobre você e ele aspergir, você vai direto para o paraíso que Paulo visitou. Aleluia. A cruz é a mensagem de uma vida dada, entregue por você. Algum tempo atrás, há 2000 e alguns anos atrás, doutora Juliane, alguém também, como Lia, foi desprezado. Viu, lindinha? Isaías 53 tirou a foto. Qual o tempo que aí já vai, hein? 40? Vou terminar, irmãos, 40 minutos. Isaías tirou a foto desse momento. Aí fala de Jesus. Aí vem um renovo, nascendo como raiz em terra seca. Quem vai crer nele? Vão crer na igreja, vão crer na religião, mas creem em Jesus, ao ponto de segui-lo. Quem vai crer na nossa pregação? Aí diz assim, ele não tinha beleza. Claro, a foto foi tirada lá no Calvário, depois do espancamento, preso quinta-feira, espancado, Manuzinha, né? Na sexta, crucificado. Respirou até a última porção de ar, seu corpo caído, cravejado, cortando a sua respiração, seu diafragma. Ele morre. Fica feio, é Deus feio. É Deus morto. Aí quem é que vai crer nele? Aí diz lá, ó, ele era desprezado por todos os homens. Ele foi desprezado. Mas o desprezo se rendeu à ressurreição. Aleluia. No terceiro dia, um raio lindo de luz, de vida entrou naquele lugar, aquela pedra foi explodida, retirada. E aquele que não pode morrer, porque é eterno, ressurge, e com ele a nossa esperança de ter uma vida diferente, da vida que o mundo dá, e viver para Deus, e nascer de novo, nascer do Espírito, nascer no Espírito da força de Deus, que não desiste, que não se entristece, que não volta atrás, que não nega Jesus, que não despreza a cruz. A cruz é a carta do Senhor para a humanidade. Aí Zacarias também fala a respeito de Jesus. E diz assim, se não me engano, Zacarias 13 diz assim, Juliana, que coisa linda. É impressionante como Zacarias consegue ver Jesus. Ele tem um ato profético, vê Jesus. Aí, se não me engano, pastor, é Zacarias 13. Aí, 30 e alguma coisa, o profeta veio e diz assim, olha, irmã Naline, é aquele versículo.
que feridas são essas em suas mãos? Aí ele responde, essas feridas, foi as feridas que me feriram quando eu estive na casa de meus amigos. Isso é desprezo. Isso é o esquecimento que fazem com Jesus aqui na terra. Aí esse que foi esquecido, que foi desprezado, 13:6. Esse que foi renegado, esquecido, deixado para trás, eu estava procurando essa expressão. Jacó e Raquel deixaram Lia para trás. Pilatos, seus soldados, fariseus, homens do Sinédrio deixaram Jesus para trás. Esse mesmo que foi deixado para trás, rebentou com as cadeias da morte. E ele diz para você nesta noite, eu não deixarei ninguém para trás. Todo aquele que crer terá vida eterna, aleluia. Todo aquele que nascer de novo da minha palavra e ter o meu espírito, viverá no reino eterno. Não será deixado para trás. E talvez, termino, a maior honra que nós podemos ter honra em vida. Podemos, é bonito a gente ser honrado. Chega numa repartição, aí, acho bom quando diz assim, o pastor, eu sei que hoje em dia não é tão assim. Antigamente se respeitava muito o delegado, o gerente da Caixa Econômica e o pastor. Mas hoje não é tanto assim não. Mas é bom, quando aqui é acolá, vem o pastor. Pastor, senta aqui. Pastor, quer um copo d'água? É bom ser honrado aqui na terra. Mas a maior honra, Natanael, que alguém pode receber, é dada por Jesus Cristo, que não deixa ninguém para trás. Talvez hoje você possa estar se sentindo deixado para trás em alguma coisa. Mas eu vou te dizer que Jesus não deixará aquele que crê, aquele que obedece, aquele que deseja, aquele que se entrega, aquele que o confessa, aquele que o aceita, não o deixará para trás. Pastor, e qual é a honra? Jesus lhe dará em vida proteção, paz, lhe dará senso de plenitude. Ele não tem tudo nele mesmo, mas ele é feliz porque tem tudo em Deus. Em Deus, uma dispensa que não se acaba. Uma alegria que não para. E mais do que isso, a maior honra que alguém pode ter, sabe quando é, pastor Timóteo? Que Jesus dá, é que diz a palavra que um dia umas trombetas soarão. Seria muito bom que as pessoas todas vissem, as pessoas da sua família, quando as trombetas tocarem, os mortos ressurgirem primeiro e depois os salvos em Cristo, abraçados com Cristo. Diz a palavra que instantaneamente serão glorificados e esse corpo mortal será convertido num corpo imortal. Aquilo que é corruptível, que adoece, que gripa, que sangra, será convertido em incorruptível. Aquilo que respeita espaço e tempo, terá agora a velocidade mais do que da luz, do som. Seria muito bom que as pessoas vissem você subindo, assim. Nem todo mundo irá ouvir. As pessoas não irão ouvir a trombeta. Só os ouvidos que ouviram a palavra, que creram nessa palavra, ouvirão um chamado, um toque. Se o pastor Wesley tivesse um toque de trombeta aqui nesse... Imagine aí um toque. Você está assistindo jornal, você está em casa, você está no trabalho, você está andando na rua de bicicleta, Natanael comprando pão. O som do sofá, não é? Chofar. Sei lá o que você está fazendo, lendo a Bíblia, ajoelhado, brigando com seu marido. Sei lá o que você está fazendo, de repente você para tudo. Aí você começa a ouvir um bramido, toque. E as pessoas começaram a subir. Seria muito bom que vissem. Mas é algo tão espiritual que os olhos não vão ver. Só vão sentir a sua falta. Só vão sentir a sua falta.
Pessoas serão arrebatadas, tomadas para se encontrarem com Jesus. Eu volto a dizer, aquele desprezado pelos homens foi glorificado por Deus, não deixará ninguém para trás. Ninguém ficará para trás e todos terão um encontro com o Senhor nos ares. A igreja do Senhor, que foi desprezada, escarnecida, que sofre injúrias, perseguições, injustiças, chacotas, piadinhas, ela subirá e será honrada nos ares. E a maior de todas as honras, cearão a ceia do Cordeiro, estarão na mesa com o Senhor. Vinde os benditos de meu Pai, de todas as tribos e nações, venham, porque valeu a pena ir além das palavras, valeu a pena ir além das pregações, valeu a pena de ir além da idas e vindas da igreja, valeu a pena tomar decisões, crê no Senhor, crê que treme, crê que crê, crê que vibra, crê que confia, crê que avança, crê que não desiste, crê que muda, crê que cede, crê tanto que troca o mundo inteiro pelo amor de Deus. É isso. A maior honra que você vai ter não está no seu emprego, nem na sua conta bancária, nem aqui na terra. A maior honra é quando se passar, como chama aquele que passa, a autoridade que passa diante das fileiras do exército, passa em revista. Quando o anjo do Senhor passar em revista na sala do Cordeiro, na ceia do Cordeiro de Deus, ele vai ver aqueles que estão escritos no livro da vida, e vai estar aí o seu nome. O Senhor diz que vai te dar um nome, um novo nome, escrito numa pedrinha branca. Te dará uma coroa de vitória, aleluia, e dará a prova da árvore da vida, aleluia. Queridos, saudade de vocês, até a próxima, quando o pastor Wesley e o pastor Timóteo deixarem. Estou brincando, gente, mas quando o pastor Timóteo vier para cá, e convidar você para voltar para o Senhor, refazer a aliança, entender que essa tristeza que você está passando, isso é humana, alguma frustração, mas se você se encher da glória de Deus, Deus vai fazer você passar por cima disso, vai restaurar você, vai levantar você. Ei, soldado ferido, Deus vai te curar nesta noite. E você que ainda não deu ouvidos à voz do Senhor, que clama, vem. Quem tem ouvidos para ouvir, venha. Corra para Jesus. Porque já já as trombetas vão tocar. Já já as trombetas vão tocar. Quando os sinais começarem a se mostrar, já já a trombeta vai tocar. Corra para Jesus. Grande beijo. Que Deus abençoe a amada igreja. Que Deus abençoe. Levante sua cabeça, tenha coragem, tenha bom ânimo. Jesus é bom e o Espírito Santo é um furacão dentro de você. Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo. Mesmo sendo assim, tão pobre e pecador, Deus me ama. Sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
amor.